Fala galera, tá começando mais um episódio aqui do podcast versão 90. Meu nome é Will ainda e ao meu lado Jonatas, o pretinho das mulheres. É, tá dizendo. Não, eu fiz uma pesquisa aí na cidade e são 3 apelidos: pretinho das mulheres, barbinha sedutora e um terceiro que o horário não permite que eu revele. Só não tá chegando em mim esse apelido. Lógico que tá, você é humilde, cara, você é humilde. É isso aí, galera, estamos começando mais um episódio e hoje uma pessoa aqui raiz. Raiz. Isso é locutor raiz. A gente tem que deixar claro que o homem não é chamando ele de velho, tá? Beleza, Márcio? Não é te chamando de velho. Mas ele é do sistema antigo. Ele iniciou... Eu não sei se você iniciou na AM, mas você trabalhou na AM, né? AM. E depois eu quero entender a diferença de FM e AM. Márcio Luiz, seja bem-vindo, meu irmão. Olá, rapaziada, um abraço a vocês, Will, Ai. João, pessoal todo que está acompanhando aí, um abraço, nosso carinho. Até arrepia a voz de locutor, né, cara? Vocês são demais, estou aqui, olha, o coração batendo forte. Ah, que legal, cara. E aquilo que você disse mesmo, agora o ser raiz é algo diferente. Diferenciado. Locutor raiz. Exatamente. Isso aí. Eu já diria que seria um seminovo, não tão velho assim, seminovo. um seminovo. Dizemos seminovo. Porque Rodado, mas seminovo. o velho, eu acredito que é o acabado, encostado, né? O Encostado. seminovo, ele tá com o motor amaciado. Dá uma rateada ali, Mas não te Mas deixa na não mão. deixa não deixa na mão. Mas antes de iniciar o papo, né, Jonatas? Temos que agradecer nossos parceiros. Nossos parceiros aí que faz esse podcast acontecer com a gente. Agradecer aí a galera da AS Sonorização pelo apoio, pela parceria top. Essa sala aqui onde a gente faz o nosso podcast é da AS Sonorização. Se você precisa de som para o seu evento, para formatura, para aniversário, casamento, enfim. Todos Despedida os de tipos sorteiro. também. O que sem, vier. Sem problema nenhum. É com a AS Sonorização aí. Agradecer também a Feeling Design, né? Se você precisa de artes para suas redes sociais, monitoramento de redes sociais, você pode falar com o Fabião lá da Feeling Design e aí ele pega e cuida das suas redes sociais e deixa top aí para ter uma qualidade ainda melhor. Isso aí. E agradecer também aquele mercado, né? O Mercado Gomes, Will. Mercado Gomes, Rua Carmo da Mata, lá no Jardim Itália. Melhores preços de mercadoria, melhores carnes, padaria. Lá tem muita coisa boa, aqueles bolão de cenoura com cobertura de chocolate brilhando. Putz, hoje eu vou passar lá na hora que eu for embora e pegar um pedaço de bolo. Salgados. Salgado, coxinha, pastel, empadão de frango. Não sei se eles fazem de carne. Deve ter. Se pedir, eles fazem. Mas é bom demais. Isso aí, Mercado Gomes, lá na Rua Carmo da Mata, lá no Jardim Itália, você encontra o Mercado Gomes. Valeu, galera. Aquele abraço. E também aquele, né, Will? Que fome. O Ai Que Fome, o aplicativo mais fominha da internet. O QR Code está na tela, você pode escanear e ir direto para o aplicativo e usar o nosso cupom, que é o Versal90. E aí você ganha aquele desconto na sua próxima compra. E aí você pode comer bem e com desconto. Com Mais desconto. barato. É maravilhoso. É a melhor cara. coisa que tem, comer e com desconto. Parceria, versão 90 e Ai Que Fome foi a melhor coisa que o Brasil teve. Verdade. Pessoal, quem tá vindo aí pelo Márcio, se inscreve no canal, ativa a sinola, deixa comentário, deixa sugestão de pessoas pra gente trazer aqui no podcast. A gente precisa da interação de vocês, né, Jonatas? Isso. E a gente precisa que vocês se inscrevam no canal. A gente sabe que tem muitas pessoas que só assistem os vídeos, Verdade. mas não se inscrevem. Então, Se inscreve lá, por galera. favor, ajude a gente aí a crescer ainda mais aí, tanto na cidade quanto na região. Se inscrever no nosso canal e estamos perto dos 1.000 inscritos. 1.000 inscritos. Quando a gente Então, chegar a 1.000 inscritos, vai ter um programa maravilhoso, cara. A gente já vai... está sendo planejado. Sim, então precisamos de vocês. E assim, quanto mais pessoas tiver com a gente, mais pessoas a gente vai trazer. A gente quer trazer todo mundo que tem uma relevância aqui na comunidade. Com certeza. Tem muita gente boa, como o Márcio está aqui hoje, é uma pessoa de anos aqui, que muitas vezes a pessoa conhece a voz, mas não conhece a pessoa, e ele está aqui hoje, ele vai contar a história dele, né? Exatamente. Isso é massa demais do podcast. Maravilhoso. Isso aí. Versão 90. Isso aí, Márcio. Seja bem-vindo mais uma vez. E, cara, aqui a gente gosta de saber da vida das pessoas. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: se é Telêmaco Borbense, a tua formação foi aqui em Telêmaco Borba mesmo? Conte pra gente. Maravilha, Will. E versão 90, achei muito legal, muito criativo, aliás. Vocês mandando super bem, me senti à vontade, hein? Legal, Que que bom. bom, cara. A gente fica Muito à bom vontade. mesmo, parabéns, sucesso. Obrigado. É um projeto que já nasceu com o brilho de sucesso, Que né? A bom. gente torce muito por vocês aí. com Valeu, toda obrigado. certeza. Sou natural de Telêmaco Borba, tenho 53 anos,
Foi bem rodado. Não, tá novo de tudo, 53 hein? anos. Desses 53 anos, 30 já na comunicação. 30 anos. 30 anos de comunicação. Né? Me formei, na verdade, período educacional aqui no Wolf Clabin. Uhum. Depois fui a Curitiba, onde aguçou mais o desejo de trabalhar em rádio. Ouvi muitas emissoras de rádio por lá. Aham. Até comentava com vocês aqui antes de iniciar o programa que tinha um locutor lá que me inspirou, né? Certo. O nome dele é César Pianowski. Hoje, atualmente, ele não está no rádio. Conversei com ele pouco antes de vir para cá. Que legal, Me né? respondeu e achei uma coisa muito interessante, né? E tinha um outro comunicador lá em Curitiba e, por coincidência, era o meu xará, Márcio Luiz. Márcio Luiz Nossa. E também. pude conhecê-lo pessoalmente. Ele trabalhava na Rádio Antena 1. Antena 1. E olha a coincidência, né? E fazia programa assim, programas românticos. É aqueles Rádio Antena. love song. Exatamente. E esses programas geralmente Exatamente. passam à noite, né? A transmissão é Isso. noturna ou de madrugada, né? Bem isso. Que legal. Aí, ouvindo aqueles programas, o que eu gostava muito era na Rádio Caiobá, Rádio Caiobá. desse apresentador que eu comentei com vocês, o César. Né? Ele fazia um programa de coração para coração. Uhum. Aquela música do Roberto Carlos, de coração para coração. Essa era Esse a era trilha a sonora. mas antes de você se tornar locutor, você trabalhou com alguma coisa ou não? Eu não tinha... Fora. Eu fui trabalhar num setor de peças de automóveis, vocês acreditam? Ah, nada Foi a meu ver. primeiro emprego, nada a ver. Aham. Né? Eu fui em busca de emprego, até nem fui em rádio, porque eu achava que não estava preparado para isso, embora eu ouvia rádio e ficava gravando, né? Ah. Eu sozinho em casa, acho que falava, o cara é maluco, que tá falando sozinho lá, anunciando. Tá. Uma linda tarde para você está aqui na rádio. Deixava tipo um E fundo gravava. musical ali e Isso, falava. bem isso, fundo musical e gravava, né? Fazia até a participação das pessoas, né? Ai, Quero que legal. conversar com o Will. Alô, Will, bom dia, tudo bem aí? Opa! Fazia a voz do outro, inclusive. né? Aham. Aí aquilo foi amadurecendo e as pessoas dizendo, ó, você leva jeito, hein, rapaz? Uhum. Ó, você tá no caminho. E quando eu fui trabalhando nesse setor de peças, para vocês terem uma ideia, eu trabalhava no setor de conferência de peças. Uhum. Eu, na verdade, fui buscar trabalhar no setor administrativo, mas a moça que foi junto comigo naquele mesmo dia, ela tinha mais experiência e, claro, deram oportunidade para ela, né? E ela foi muito bem no trabalho que exerceu. E o dono da empresa perguntou, né? Quer fazer o trabalho aqui, né? Para você conferir a entrada e saída de mercado? Eu falei, faço. Meu primeiro emprego, claro que sim, né? Uhum. E quando o pessoal no setor lá estava ocupado, eu atendia as ligações lá, né, para as pessoas saberem a respeito de peças, né? E atendia as pessoas, nossa, tem um rapaz aí que tem uma voz bonita, eu gostaria de ser atendido por ele. Não, mas ele não vende aqui e tal. Aí isso tudo foi, sabe... Te motivando. Motivando, exatamente. Eu falei, não, acho que é esse o caminho que eu tenho que seguir, né? Aí eu fui conhecer esse rapaz que fazia a Antena 1, foi trabalhar na 98 FM, que era no centro ali, Uhum. perto da Praça Tiradentes, se não me falha a memória, na Rádio 98. Certo. E ele convidou, liguei um dia e falou, ô Márcio, aqui o teu xará, rapaz, você não vai acreditar, do tempo ainda que ligava na ficha, ligava na rádio, na- e do tempo do telefone do orelhão, né? que é aquelas moedinhas, né? Umas moedinhas, ligava que a turma fala, caiu a ficha. Né? Eu falei, tomara que dê certo, que atenda, né? E o cara atendeu, falou, oi, pois não, a voz bonita, o cara falou, rapaz. Ele me levou para conhecer o estúdio. Fiquei um tempo com ele lá no trabalho, né? Uhum. No tempo do bolachão ainda, né? Eram os vinis na época ainda, né? Ah, A rádio cara. não tinha nem CD, nem sonhava naquela época. Esse ano foi 87, 88. 1970. Aí, por Vocês não exemplo, eram nem nascidos não. para começo da história. não éramos, infelizmente. Não eram Meu pai nascidos. tava pensando em fazer, eu Tava- já tava deveria, planejando. já deveria estar testando já. Ai, com certeza. E você tinha que caçar o vinil ali. Tinha que caçar o vinil. E uma coisa que eu achei curiosa para a época, essa emissora de rádio era do Sistema Globo, a 98 FM. E um detalhe que os discos eram promocionais. Já vinham para que a emissora tocasse. Acho que eles não pagavam por esses discos. Diferente aqui para a nossa De realidade hoje em aqui em dia, Telemaco né? aqui, né? E um detalhe, vinha aquela música de trabalho que eles dizem, né? Certo. E as outras eles botavam como se fosse um selo para que você não tocasse outra música, só a música de trabalho mesmo, E sabe? no disco era colocado um adesivo. Um adesivo. pra no agulha não disco, che- pra se a- agulha não atingir, aquela só Olha, tocar que só aquela música. interessante, cara. Qual é a música de trabalho do Will, do John? Aham, É essa, então essa aí. é essa que a emissora vai trabalhar, entendeu? Então, por exemplo, se eu e o Joe tivesse uma dupla, a gente ia pegar nosso disco de música de trabalho e entregar na rádio. Exatamente. Aí era a rádio E era um que fazia- vinil
vinil promocional. E era um vinil promocional. Exatamente. E a rádio fazia isso para não tocar outras músicas. E que normalmente eu acho que havia esse comum acordo entre o artista e a emissora. Né? Entendi, cara. Eles divulgavam aquela música. Se é essa de trabalho, vamos trabalhar essa música. Aí, quer dizer, as emissoras praticamente tocavam sempre aquela música e não outra. Né? Lógico, poderia até tocar outra música para tornar conhecida aquela. Não, hoje não, né? A pessoa lança 4, 5 músicas, já estão fazendo sucesso praticamente todas. Né? E nessa época aí você conheceu e começou a trabalhar lá com esse locutor? Na realidade, não. Fui apenas como fã mesmo. Ah, foi como fã. Daí comecei a gravar esses programas, né? Eu fui para estudar também, na realidade. Né? Fui fazer o terceiro ano em Curitiba, né? Fiz o terceiro ano. Aí começou... O meu primeiro sonho, na realidade, era psicologia. Sempre tive o desejo de fazer nessa área de psicologia. Certo. Sempre gostei. Mas aí o gosto foi mudando, né? Comecei a me identificar com essa situação, os programas de rádio, e ouvindo o tempo todo, uma época também que as músicas eram muito boas, né? Uma leva de música muito boa, comunicadores excelentes. Sim. Né? Houve um tempo que o rádio era muito a voz. Hoje é a comunicação. A voz é um complemento, mas a comunicação ela é mais importante do que a voz. Hoje. Sim, eu acho que começou só com a voz, né? Começou com a voz, exatamente. Aí resolveram em algum momento colocar a música e se tornou o que é hoje. Exatamente. Acredito eu, né? E a própria comunicação, assim, a maneira de você se comunicar, né? Às vezes o comunicador tinha que ter uma voz grave, hoje não. Né? Não há essa necessidade mais. Fazer aquele vozeirão, Atalaia. Atalaia! É uma rádio que eu ouvia lá também, né? Eu sempre gostei muito de viajar pelas emissoras de rádio, eu ouvia AM. Aliás, um gosto que começou muito com meu pai, né? Meu falecido pai, Sr. José Ribeiro de Andrade. Né? Ele em casa, eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de rádio, acho que talvez foi o que me estimulou. Porque o pai, a ideia, né? Ele dormia com o rádio ligado, para vocês terem uma ideia. Ouvia a Rádio Tupi, era Sentinelas da Tupi, que dava até medo na gente. Eu falei, vem notícia lá, naquele vozeirão, né? Sentinelas da Tupi. E informação, música e aquela comunicação. A gente acordava e dormia ouvindo rádio. Essa rádio. O pai ligava no carro, na sala, onde quer que estivesse, tinha que estar tocando o rádio ou alguma música. Né? Aí tua vontade era fazer psicologia. O sonho ideal era psicologia. Daí esse sonho ele foi moldando e ao ouvir rádio. E essa... como se diz, esse ar em Curitiba lá me transformou totalmente, né? E ouvindo as emissoras de rádio, eu falei, nossa, tá aí uma área que eu sempre imaginei que seria interessante trabalhar. Não que é uma rádio, eu fui conhecer as emissoras de rádio, ouvia um programa, ouvia outro, ouvia as traduções de música, era muito comum na época, né? A música fazia sucesso, mas o que diz a letra? Às vezes a música não dizia nada do que você imagina. Uma música tão romântica, não é nada daquilo que você imagina. É bem diferente do que você imagina, né? Tocava, né, por exemplo, Rock 7. We must have been love. Verdade. Te busco, amor. Daí vinha em seguida a voz do locutor, né? Que maneiro. É muito legal. Vocês não imaginam tanto legal. E em que ano você iniciou mesmo na rádio? Na rádio, a situação foi a seguinte. Daí, quando eu passei esse período em Curitiba, tentei fazer jornalismo, porque falei, comunicação, jornalismo, tem tudo a ver. Sim. Tentei na Federal, não consegui. Muito disputado. Para vocês terem uma ideia, o jornalismo era tão disputado quanto a medicina, para vocês terem uma ideia, na época. Hoje nem diploma é necessário, nem faculdade precisa mais hoje, para o jornalismo, para vocês terem uma ideia. Pois é, não precisa mais, né? Se a pessoa quiser seguir a carreira, tudo bem, né? É bom que você tenha uma formação, tem toda uma questão ética e tudo, né? O conhecimento de algumas técnicas assim que são importantes, né? Mas tem muitos jornalistas que veem muito antes até mesmo do que as faculdades existirem, né? Sim. E são profissionais por excelência. O que aconteceu? Não consegui êxito na época. Daí eu falei, vou ficar esse ano aqui em Curitiba. Aí tinha cursos técnicos, tinha o Cefet na época. Cefet, não sei se vocês já ouviram falar. Famoso Cefet. Eu ficava muito perto onde eu morava, ali na Seu Jardim, né? Falei, vou tentar o Cefet, consegui. Aí tinha um curso lá que era telecomunicações. Eu pensei, comunicações deve ter alguma coisa a ver. E não tinha nada, porque mexia com antena, com telefonia. Levei alguns choques, umas coisas. Eu falei, mas... Não é isso que eu tava pensando. Mas não é pra mim, de jeito nenhum, eu tô fora. Eu não quero saber disso, Era mexer com antena, instalação, essas coisas. Não, pulei do barco. Falei, não quero isso, não. Né, eu me recordo até hoje que daí as primeiras apresentações, para vocês terem uma ideia, assim, em sala de aula... As pessoas dizem, mas o cara fala com uma facilidade, tudo, né?
E as pessoas tinham uma dificuldade naquela época de Aham. falar. Hoje está diferente, para você ter uma ideia. Hoje as crianças já são trabalhadas de ir lá na frente se apresentar. Quem dera no meu tempo. Pois A é. gente não podia nem dirigir a palavra ao professor, quanto mais falar, né? Pois é. Né? A gente tinha o direito de ficar quieto, mais nada. Mais nada. E olha lá, quem dera ameaçar, dizer alguma coisa. Então as coisas funcionavam assim, né? Aham. Aí não consegui. O que aconteceu? Soube no vestibular em Ponta Grossa, passei. Passei no IPG, fiz os 4 anos de jornalismo em Ponta Grossa. Uhum. Ali a coisa aumentou ainda mais, né? O desejo, acho que foi em 1990, né? Já que a versão 90, olha como o ano vai ter tudo a ver, eu vou explicar para vocês por quê. Aí eu fiz o primeiro ano, em 89, de jornalismo pela Universidade de Ponta Grossa. Vi que são variantes que você tem no jornalismo. Você pode trabalhar na área escrita, né? Sim. Você pode ser um redator, você pode ser um comunicador na área de rádio mesmo, Sim. né? De rádio, ou na área visual, como vocês estão trabalhando aqui, né? Então, quer dizer, tinha uma seara para poder Era ser... um leque gigantesco que você podia fazer. gigantesco. Eu falei, meu Deus, está aqui o lugar que eu deveria ter vindo Era o que você pensar. queria mesmo. Era o que eu queria mesmo. Falei, olha, psicologia pode vir depois, né? Porque agora meu desejo é esse. Aí o primeiro ano foi, beleza, falei, quem sabe uma hora tentar um emprego em rádio aqui. Aí na época eu lembro que meu pai conversou com, então, o Paulo César havia sido eleito prefeito aqui na cidade, né? Nosso querido saudoso Jair Neves, de grande memória, ele era diretor na emissora. Aí meu pai falou, olha, será que teria condições de meu filho fazer um período aí de estágio? Daí o Paulo falou, não, pode sim. Acho que não tinha comunicador à noite. Na Rádio Sociedade de Monte Alegre, um assunto talvez que vocês venham procurar aí. Uhum. A Rádio Sociedade de Monte Alegre, hoje, ela existe a razão social, não existe mais esse termo assim artístico, vamos dizer, né? Sim. É um outro nome, não é nem termo artístico, mas é um outro nome. A Rádio Sociedade de Monte Alegre não tinha esse locutor à noite. Na verdade, o que é curioso, né? Os locutores eram só na AM na época. A FM praticamente só tocava música. Música e hora certa. Não é do tempo de vocês, não vão lembrar, porque vocês não tinham nascido na época. Mas era mais musical mesmo, a rádio FM. Certo. Aí eu fui para a AM fazer esse programa à noite. Vocês não acreditam a fidelidade, que foi uma resposta tão grande assim. Foi um mês só de programa. Aham. O Irineu Paneschi, que era o programador da rádio, deixava acho que uns 50 LPs lá. Aí eu fugi um pouco da programação, eu falei, pôr uma música de mais sucesso desse disco aqui, que eu acho que vai fazer mais sucesso, né? Aquela música do Moacir Franco, que fez homenagem ao Garrincha, Cadê Você? Essa música fazia sucesso. E eu tive o meu pai como meu primeiro e talvez maior fã, né? Porque ficava em casa ouvindo. E já adorava rádio, imagina o filho lá. Meu filho, ó, você imaginou a emoção. Então você chegou onde eu queria chegar. Quer dizer, eu falei, meu Deus, eu arrumei o meu maior fã aqui, o meu pai mesmo. Que legal, viu? cara. E o pai sempre apoiando, rapaz, e vai. Eu sei que era o mês de julho, ano 1990. Aí, acho que foi chegando o último dia de programa, porque eu tinha que voltar, porque acabavam as férias. Eu fiz o estágio nas férias, né? Aí começou, interessante que o telefone da rádio, eu acho que ela tinha 5 linhas, assim. As 5 linhas piscando, bombando. Isso era quase perto da meia-noite. Falei, Esse povo tá ligando. Esse povo tá ligando essa hora, meu Deus do céu. Não, pedindo para que ficasse, que o programa tava legal. Eu fazia traduções, o nome do programa chamava Túnel do Tempo. Olha que nome! Tem nome dele. E precisa ver o cara, que era Jefferson Ricardo, o cara gravava. O cara tinha um vozeirão, rapaz. Ele falava Túnel do Tempo. Nossa Senhora! Apresentação, Márcio Luiz. Nossa, quando você lembra disso, eu acho que você é uma explosão de adrenalina em ti, Eu né? tinha um cartucho, para você ter uma ideia, com essa vinheta guardada. Eu falei, eu vou levar embora, né? Sim. Aí vocês não acreditam. Um colega meu que trabalhou na época, o Jefferson, né? Ele fazia sonoplastia para mim. O cara é menino ainda, né? Eu falei, poxa, e gostar dessas músicas antigas? Até que ele falou, não, mas tá indo legal, rapaz, fazendo as traduções e tudo, tá indo muito bem. Eu gravei uma tradução, não vou esquecer dessa música jamais. Out of Love, Air Supply. É a música muito bonita. Ele gravou para mim essa música no gravador de rolo, né? Gravadorzinho de rolo, ele gravou, mas guarda de recordação. Aí voltei para Ponta Grossa e tudo, falei, me animou. Daí eu falei, quer saber? Acho que eu vou me arriscar aí nas rádios, né? E agora você já tinha uma experiência. Isso, a famosa experiência. Por isso que eu digo, né? Quando as pessoas dizem, meu primeiro emprego, o que precisa? Uma experiência básica, mas uma primeira experiência. O que aconteceu? Fui atrás. Só que o início, assim, principalmente nessa área, em outras áreas também, né?
pessoal meio conservador, mas o pessoal da cidade não abre muito leque para o pessoal de fora, né? Quem esse cara será, né? Eu ouvia muito a Lagoa Dourada na época, né? Lagoa Dourada era uma rádio extraordinária, né? Agora voltou a emissora, mais ou menos naqueles moldes que eram na época, né? E lá entrava com um sinal muito forte aqui em Telemaco. E eu ouvia muito a emissora, né? Eu ouvia Lagoa Dourada, ouvia a Rádio Folha de Londrina, as rádios da região que você comentou há pouco também. Pai Querer, Vale do Sol. Vale do Sol, ouvia essas emissoras que na época acho que estavam surgindo, né? Uma outra emissora também, Piraí do Sul, Antena Sul FM. Antena Sul, lá não pegava muito bem. Não pegava muito bem. Recordo, é mais a região norte quando aqui, a gente né? ia ali pra... Putz, eu não vou me lembrar qual região que era ali. Certo. Talvez indo pra Londrina ali, pegava melhor. Londrina, né? Pegava melhor. Mas eram emissoras extraordinárias, locutores excepcionais. Falei, meu Deus do céu. É uma escola pra gente, É uma né? escola. Você vê, eu me lembro até hoje da vinheta da Pai Querer. Pai Querer FM. Olha, jamais vai esquecer, né? Como marca a gente, né? É como a Lagoa Dourada, pra você ter uma ideia. A vinheta que eu lembro deles também, acho que a vinheta tem mais de 30 anos, e eles voltaram com a vinheta. Com a mesma. Lagoa Dourada, FM Lagoa, sabe? Lagoa. Padrão classe A, eles usavam. Os locutores tudo com voz, né? Que massa, até né, teve cara? um locutor aqui de Telemaco, o Heraldo. O cara tinha uma voz muito boa e trabalhou aqui na emissora. Agora, vocês vissem um estúdio, vocês que gostam de coisa muito moderna, eu fui conhecer a Lagoa Dourada. Vocês iam amar o lugar. Era uma casa, para vocês terem uma ideia. Chegava uma casa perto da igreja matriz, em Ponta Grossa. Aí cheguei na casa lá, um lugar muito bonito, muito acolhedor. Conheci a emissora, aí fui conhecer o Carlos Eduardo, Carlinhos, o Adib Anastácio, locutores da época. Aí fomos descendo. Vocês não acreditam. Tinha uma piscina na casa. Caramba! E a parte de fundo é onde eu vou chegar. Olha o glamour da coisa, né? O estúdio era mais ou menos como vocês estão aqui. Nós estamos aqui, desculpem, né? Esse ambiente aqui. E a piscina ficava de frente. Meu Deus, que massa! Abria o estúdio assim, o cara ficava nesse espaço assim como se fosse, né? Os toca-discos, toda aquela leva de disco, né? De vinis ali. E o cara ficava de olho naquela piscina, né? Caramba. Isolado de tudo, porque a parte da rádio ficava lá em cima, né? Sim. Essa era uma parte de baixo da casa lá. Eles montaram o estúdio nesse formato, com um ambiente maravilhoso. Que legal. Dava aquela chuvinha, aquela coisa. Você vê na aquela piscina, piscina maravilhosa ali. Vocês imaginam. Dá até gosto de fazer, né? Inspirava o cara, né? E tinha o cara, o Carlinhos, ele fazia. Esse programa é do Carlinhos. Ele ia falar outra coisa. Do Carlinhos. É um programa do Carlinhos. É do Carlinhos. E ele brincava com isso. Esse programa é do Carlinhos. O Carlos Eduardo. Cara, sensacional. Que legal. Ele gravava as propagandas. Olha, eu fazendo propaganda do Cossets. Magazine Ricardo Cossets, que teve em Telemaco, né? É um grupo, fez muito sucesso na linhagem de roupas, né? E ele fazia muito as propagandas. Ele fazia um programa muito legal. Um senhor comunicador, né? Falei, meu Deus do céu, tive prazer em conhecê-lo lá, sabe? O cara conversa bem assim com você, descontraído. Essa descontração é que a comunicação precisa. Sim. Essa alegria, contagia, né? Sim, é contagiante. É contagiante. Aí, nossa, ali inspirou. Só que não foi lá que deu certo. Né? Não foi lá Fui ainda. na Rádio 94, que era uma rádio mais simples, né? Uma rádio mais acanhada. Falei, de repente, aqui é uma oportunidade melhor. Fiz alguns amigos ali. O Jackson Camussa, que trabalhou aqui na rádio, né? Ele gostava, mas fazia uns rapzinhos, assim, ele mesmo criava, sabe? Ele abria a locução dele, assim, fazendo um rap, sabe? Jackson Camussa, ele cantava junto, sabe? Punha uma batidinha de fundo, ele fazia cantar da abertura dele. Cara... E todo dia era um rap diferente. Um rap diferente. Que legal. Ele fazia uma coisa bem legal. Cara muito criativo, né? Até trabalhou conosco uma época aqui. Aí tentei ali, ia à noite lá conversar com um amigo, tirei umas fotos lá no estúdio, né? Falei para ele, poxa, tá faltando uma oportunidade para mim aqui, né? Aí fui morar na Casa do Estudante, em Ponta Grossa. Aí, na época, o pessoal, para sobreviver à Casa do Estudante, porque os recursos eram muito pequenos, né? O pessoal fazia uns saraus, uns eventos assim, né? E nós ajudávamos na divulgação, vender os ingressos, ia nas lanchonetes, olha, pessoal, vamos dar uma força aí, tudo, né? Eu confesso para vocês que para venda nunca foi muito bom, né? Sério? Falei, eu vou lá para a rádio, eu tento divulgar. Aí fui um dia na Mundial, na Rádio Mundi, né? A Rádio Mundi lá na rua 15 de novembro. A Mundi era junto com a rádio, tinha uma outra emissora, junto, a Rádio Clube, eram juntas as emissoras, né? Fui levar
o ingresso para o locutor na época lá, o cara, a DIB, né? O locutor. Era o locutor da Lagoa Dourada que estava trabalhando na Mundial. Sim. Daí ele me atendeu muito bem, falou, não, tudo bem, deixa aí o ingresso, a gente sorteia, divulga, né? Para fazer meio na faixa, para poder divulgar na faixa. Falei, a gente não tem condições. Tudo bem. Aí vem um rapaz lá e falou, olha, não pode ficar no estúdio aí, né? Podia ficar muito pouco tempo, poderia atrapalhar o locutor, né? E a gente fã daquele jeito. Falei, querendo ficar ali, né? Pô, deixa eu ficar mais um pouco, né? Aquele olhar babão. A mesa, e olha, falar a verdade para vocês, a rádio, a tecnologia melhor impossível, né? Acho que já estavam trabalhando com CD na época, se eu não me engano. Estavam trabalhando com que CD. ano que era essa? 1990. 90. E a Mundial era na vanguarda do laser. Eles usavam muito essa vinheta, né? Na vanguarda do laser. Tinha até um troféuzinho assim dizendo. Tinha uns 3 aparelhos de CDs. Os poucos CDs que tinham... Que existiam, eles já tinham lá. Eles já utilizavam, né? E já era uma mão na roda comparando com o disco de vinil. Nossa, o disco de vinil tinha que pôr. E era o Technics. Eles também tinham equipamento... Para quem conhece essa linha, os picapes na época, o Technics podia trabalhar a velocidade da música. Que os DJs usavam. Os DJs usavam isso, exatamente. Os DJs podiam fazer os mixagem ali. Não foi muito meu forte essas coisas, eu nem mexia com isso. Né? Aí fui lá, olhei e falei, você gosta? Eu falei, nossa, eu sou apaixonado por isso, disse para ele, né? Mas vou sair para não atrapalhar você, né? Nesse inteirinho, o Marcelo Rangel, que foi prefeito em Ponta Grossa, e o pai dele que era o proprietário da emissora. Né? Chegou ali e falou, você trabalha em rádio? Eu falei, não, trabalhar mesmo não, tive uma experiência pequena na minha cidade e tal. Faz o seguinte, vem uma hora aí para você, para a gente conversar, você traz alguma coisa. Eu falei, eu tenho até... Tinha aquela gravaçãozinha famosa, guardei comigo. Por isso é bom a gente guardar essas coisas. Falei, vou levar essa provinha comigo. Dava até vergonha, né? Porque estava gravado em mono, né? Mono que sai num canal só, pois a emissora era AM, né? E a gravação acho que nem tava lá, aquelas coisas, né? Foi lá, levou no estúdio, ouviu e achou interessante. Falei, vem de tarde aí gravar. E eu fã do cara, né? Fazia um programa, Marcelo Rangel, na Mundi FM. Ele fazia, acho que os hits da Mundi, né? Sim. E a Mundial sempre foi muito espelhada na Jovem Pan, né? É, uma rádio mais moderninha. Uma rádio, exatamente. As 7 melhores da Pan. Eles seguiam mais ou menos a mesma tônica, né? Hoje você vê que consegue ouvir as emissoras, porque é uma facilidade de você ter acesso. Só que na época não, né? Ninguém sabia que eles tinham muito assim essa mesma moldagem da Pan, né? Eu pensei comigo, jamais vou ter alguma chance aqui, né? Aí eu vim de férias de novo. Acho que não sei se era férias de fim de ano. Aí, na época, teve um evento na 100 Casas. Na época, os grupos de jovens aqui eram uma força muito grande aqui em Telemaco. Eu tinha o Jave e tinha um grupo, acho que na 100 Casas, eu não vou recordar o grupo da 100 Casas, peço perdão até o pessoal do grupo. Eles fizeram uma gincana, um trabalho muito bem feito, uma coisa de auditório, assim, de fazer inveja, sabe? Na época áurea, assim, dessas gincanas, né? Aí estava o Nelsinho, né, o Pesadão, o pessoal fala certamente um dia vocês serão convidados para conversar, uma pessoa que também tem uma experiência muito grande desses eventos e festas. Ele estava apresentando lá. Aí comentou assim, olha, tem um cara aí de fora, está estudando fora e vem dar um alô aqui e tal. Rapaz, hora de falar em público, assim, eu falei, meu Deus, começou a dar aquela... Deu nervoso. Deu aquele suor na mão, assim, falei, meu Deus do céu, será que vou, será que não vou? E o meu pai, por coincidência, estava lá. Tava lá também. Tava lá. Daí falei, vou, né? Aí peguei o microfone. Aí, pessoal, tudo bem? Aquela reação bem boa. O pessoal vem junto aí, é gostoso, né? É festa, né? Nossa, é festa, exatamente. Paz para vocês, Deus abençoe a todos, que prazer estar aqui com vocês. Aí de onde é que vem esse cara aí? Vozão. De onde é que surgiu esse cara aí, será? De onde é que vem essa figura? Aí eu me recordo até, teve um detalhe, uma coisa interessante na época, além de ter feito a AM, né? Nós começamos a fazer umas pontinhas na FM, daí foi um absurdo, a gente conseguiu quebrar na época, que é o tempo que as pessoas usam hoje, né? A gente fazia as pessoas ligavam para mandar recadinho de amor. Will manda para sua namorada com amor e carinho e tal. Nossa, aquilo virou uma febre. A pessoa queria responder o recado disso. Aquilo virou aí a gente virou quase que um correio elegante ao vivo ali na festa, sabe? Que massa! E deu um resultado muito legal, sabe? Daí até me convidaram, você não quer vir amanhã aí para apresentar a gincana amanhã? Eu falei, venho, com o maior prazer, né? Vem, sim, claro que vem. Aí me deram a programação e tudo. E você vê, esse trabalho com o público assim é uma coisa muito gratificante, né?
E é diferente Falei, quando você tá na rádio, né? Não, sentimento, totalmente, né? Porque ali no rádio você não tá vendo, até as gafas que a gente dá ali, você ri de você mesmo. Agora, se você der uma pisada ali, a pessoa te vê. Pô, Vai o cara te tá ver. vermelho lá. Né? E é uma coisa diferente, é uma sensação Sim. diferente, né? Aí eu tava para esse final de ano e tudo, daqui a pouco meu pai me falou, filho, olha, ligaram lá de Ponta Grossa para você, querem que você converse e tudo, né? E me deram uma oportunidade. Né? Uhum. Aí e tinha um horário no período da tarde, que acho que era Coquetel 98, que a Mundi fazia lá. É muito nome de rádio, né, cara? Coquetel Coquetel 98. 98, é como se fosse um aperitivo no horário. Sabe? Coquetel 98, Mundi FM. E vocês não acreditam, o programa que eu fui fazer era um programa assim romântico, né? Aham. Ele falou, olha, vai ter a madrugada para você fazer, você topa? Falei, claro. Só que como eu tinha que pegar um ônibus ali no Ponto Azul para chegar até a casa do estudante, era o último ônibus, tinha que sair correndo, fechar a rádio, né? Uhum. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer, né? Aquela correria e a emoção de você trabalhar numa rádio do pote e vocês disseram aí, essa voz, tudo. Eles tinham um Neumann, para vocês terem uma ideia, era aquele microfone assim que Aquele redondinho assim? Isso, Aham. que as gravadoras Sim, usam, né? perfeito. Aí você ouvia, falei, mas será que sou eu que estou falando mesmo? Ficar aquele A peso, qualidade, né? qualidade, você sentia até de você dar aquela espirrada assim, né? Já, não fala muito perto, dá aquele palmo, não fala muito próximo, né? Aham. Que o microfone ele capta assim de uma forma tão... Falei, meu Deus, eu acredito que eu estou aqui mesmo. Tava tremendo, né? E arrumava as músicas ali e tudo. Foi uma experiência assim incrível, né? Que massa. Aí, de repente, eles desfizeram a sociedade, montaram a Mundi separada da Rádio Clube, né? Montaram o próprio estúdio. E eu fui trabalhar. Vocês não acreditam quem era o autor das vinhetas do programa, né? É. Soul Night Mundial. Dirceu Rabelo gravou para eles. De seu Rabelo. Dirceu Rabelo, esse que faz as chamadas da Rede Globo, né? Ah! Esse, A voz de locução A de voz de propagandas, de propaganda. início, É a de voz- programa. isso. Que legal, A programação da Globo, quem faz é ele, né? As novelas. Aham. Vem aí, da Aham. Globo. Sim. Você tinha que ver. E o Marcelo colocou para eu ouvir a fita assim, crua, né? Aham. E ele conversando. Não ficou muito bom isso. As espirradas dele já ficavam bonito, né? Durante a gravação. Night, durante a gravação. Que massa, Ele cara. conversando, eles trouxeram a gravação assim, Completa. completa. E ele conversando com ele, disse, vamos tentar agora. Soul Night Mundial, a ligação direta com o seu coração. Caraca, cara. Falei, eu não consigo nem falar com a voz dessa. Quem sou eu, né? Deixa pra lá, meu Deus do céu. E aí eles fizeram uma programação assim, olha, Márcio, a gente vai te dar uns prêmios aí, então, era o tempo das cartas ainda. Tempo das cartas. Piazada do céu. E chegou carta lá, viu? Nossa. E eram uns prêmios assim interessantes, perfumes, umas coisas bem bacanas, né? Umas coisas do Boticário, algumas coisas assim, Aham. diferentes, né? Aham. Além dos discos profissionais, da própria Mundial, né? E a turma escrevia mesmo nas cartas, eu lia as cartas no ar e tudo, né? E digamos, a carta mais apaixonada lá é Chegava, que ganhava chegava o prêmio. muita coisa assim que não dava pra ser lido? muita coisa. Muita coisa. E causava muito problema, porque a pessoa às vezes era comprometida também. Né? Em vez de cupido, você saía na pior, né? Saía na pior. E o culpado normalmente é quem está lendo. Quem tá a lendo, carta, quem né? tá... Você está confiando na boa fé de quem Sim, escreve, né? sim. E muitas pessoas punham o pseudônimo, não punham o nome. E né? chegou da treta alguma vez ou não? Algumas vezes, principalmente aqui em Telêmaco. né? Aqui, Quando- mas o povo ia na rádio, como é que... Nossa, teve uma mãe lá que a mulher queria bater. Não. Vai Nossa. falar o nome do meu filho mais uma vez, você vai apanhar aqui. Xingava você, né, no caso. Xingava, não, eu não posso falar os nomes que ela dizia, né? Ela, a hora que xingava, xingava. Xingava mesmo. É, e aí, Filho da... Era apelido. meu Deus do céu, a mãezinha que culpa nenhuma tinha na história. Sendo xingado. Eu falei, nem o juiz de futebol foi tão bem lembrado como eu nessa hora. Meu Deus do céu. Aí em Ponta Grossa foi até quando? Eu trabalhei em Ponta Grossa de 90 a 1992. A De 92. 90 a 92. Aí você já tinha se formado ou não? Não, eu estava na faculdade ainda. Tá na Eu faculdade. fazia faculdade no período da tarde e o programa era no período da noite. Certo. Eu iniciava às 10 da noite, o Marcelo Rangel terminava o horário dele, Ah, ele entregava pra você? entregava o programa para mim. Quem veio fazer a madrugada, para vocês terem uma ideia, vocês não vão acreditar, que o mundo é tão pequeno, né? Jauri Gomes, Jauri, da rádio, que era da Rádio T, da né? Rádio T, mas começou, e na verdade ele veio de Guarapuava. Ah, de Guarapuava. De Guarapuava. Trabalhava nas emissoras lá, um cara genial, né? E ele fazia o programa após o meu. E Fazia figuraça, né? Figuraça, uma figura.
Você conheceu ele pessoalmente? Sim, trabalhamos juntos, Que né? legal, Fazíamos cara. a troca de horário ali. Aham. Eu saía às 2 da manhã, ele iniciava das 2 e ia até às 6. Sabe quem pegava às 6 horas da manhã? Ah, Tavinho Luque. tá vindo Luca, eu não conheço. O velho, né? O velho da o Rádio Ah, T. o velho da T. É o velho da T, o Tavinho Luque. Caramba, Tem o alto-falante. conheço, tá vindo O alto-falante, Tavinho. Né? O Alto-falante da Tavinho, T, né? que também fez jornalismo. Acho que é na hora UEPG. do almoço hoje. Na o hora do programa. almoço, agora faz na exato. hora do almoço. Que Faz louco, aquele cara. velho, Aham. faz aquela brincadeira. Parecida a voz. Fala, ele imita o velho e tal, fala com o filho do Márcio, né? Que é o Aham. proprietário da Rádio T e tudo, né? Então ele fazia o horário das 6 horas da manhã. Que maneiro, cara. Aí depois vinha uma locutora, aí vinha o Sandro Alex. Sandro Alex. Sandro Alex atual deputado, deputado, hoje é né? secretário, né, Sim. de infraestrutura no governo do Paraná. Eles Aham. foram para uma seara política, né? E os dois formaram em direito pelo UEPG, né? Entendi. Tanto o Marcelo quanto o Sandro. Né? E o pai também, um senhor locutor, Nilson de Oliveira, né? Aham. O senhor Nilson de Oliveira faz o jornal pela manhã hoje lá na Que Rádio louco, Mundi, né? cara. Nossa, então tive a oportunidade de conhecer pessoas extraordinárias. E esse Carlinhos que eu falei para vocês, que eu tive a honra de conhecer lá na Lagoa Dourada, era o cara que fazia troca de horário comigo na Mundi aos sábados. Aos Daí ele até sábados. brincava, esse programa é do Carlinhos. Carlinhos. Um cara maravilhoso, viu? Ele quase não usa muito as redes sociais, tentei encontrá-lo e tudo pelas redes sociais, né? Tem as pessoas diziam que hoje ele é mestre de cerimônia, algumas coisas que eu faço hoje também. Trabalha também com locução de outra É maneira. comunicador, É, exatamente. comunicador. Ele, Isso na aí. verdade, olha, pra você ver, tanto ele quanto o Adib, eles montaram uma agência de publicidade. Principalmente para a parte assim de gravação, né? Tem vozes muito boas, né? Sim, Tem uma dicção muito boa, então são pessoas que trabalham com a voz mesmo. legal. E vendem, por exemplo, essa voz para, digamos, o Cossats, como eu falei para vocês, o Carlinhos só grava para eles, né? É só o Carlinhos que grava para eles. E já fica marcante, né? Por exemplo, a voz da Exatamente. Globo, né? É aquela voz há muitos anos e Quando muda alguma coisa, uma gravação, a gente já percebe. já sabe. É E alguma quando, coisa estranha. e quando você ouve a voz, você já liga. Porra, esse cara é da Globo? Esse cara da Globo. Um cara que eu consegui conversar, para vocês terem uma ideia, eu acho que até esteve em Telemo, que eu também sempre fui muito fã, né? O Fernando Vanucci. Fernando Vanucci. Fernando Vanucci. Já ouviu falar do Fernando? Já ouvi falar, não me lembro. Alô a pessoa. você. Alô você. Alô, a frase do Vanucci, Fazia, alô você. fazia aquele programa de esporte, Esportes. acho que na Rede TV, né? Foi para a Rede TV, mas o auge da vida dele foi na Globo. Foi na Globo. Foi na Globo. Alô você. Alô você. E um detalhe, né? Ele quebrou um paradigma, porque a Globo o quê? A Globo é toda aquela coisa quadradinha, né? Que a Estrutura. pessoa tinha que pegar uma coisa lida mesmo, sabe? Como o jornal na época, você não podia fugir uma vírgula do que É tá ali, né? brifado, né? E brifado. O que você está fazendo aqui? Usando a tua criatividade. Uhum. E o que o Vanucci fez? Quebrou o padrão. Esse alô você não estava lá. Ah, Alô você. ele começou. É dele. Eu conversei com ele, até acho que pelo Instagram respondeu. Achei Que uma coisa maneiro, cara. muito legal. Arrepiou, né? Porque eu falei, Aham. pô, Fernando, é um cara formado em direito, era formado em direito, faleceu não faz muito tempo, né? Ele faleceu? Faleceu, Eu não falecido sabia. Fernando Vanucci. Ah, eu não Mineiro, um cara maravilhoso, Não um sabia. senhor profissional, né? Alô você, esse alô você é dele, sabia. É né? marcante? É marcante. A hora que você marcante. falou Fernando Vanucci, eu falei, conheço, já ouvi Fernando esse nome. Vanucci. A hora que você falou alô você, eu já liguei a pessoa. Os bordão Os já bordão. sabem, Bodão. né? Agora falando em bodão, você vê, estamos fugindo um pouco da Não, seara de tranquilo, vocês. tranquilo. Eu gosto muito É dessas essa a coisas. ideia. É. Pra vocês terem uma ideia, não sei se já ouviram falar de Januário de Oliveira, falecido há pouco tempo também. Só que é narrador esportivo. Já ouvi falar. Ele que usa um termo assim, tá aí o que você queria. Bola rolando no Maracanã. Aham, Né? Esse cara tem uma história muito linda. O dia que tiverem a oportunidade, vou compartilhar com vocês. sim. É um gênio Sim. na comunicação, né? E tem pessoas que se empatam. Uns estão criando assim, cruel, muito cruel. Aham. Agora estão usando um termo que ele criou. Aham. Cruel. Estão trazendo de volta. Isso surgiu num jogo, né? Ele estava narrando um jogo do Vasco, ele falou cruel porque o Denner, ele só não fez chover naquele jogo, acho que ele marcou 4 gols e sofreu um pênalti, né? E ele falou cruel. O cara tá arrebentando, muito cruel. E a palavra sinistro foi um jogo do Flamengo, acho que o Moser, a época que poderia recuar para o goleiro, né? Aham. E ele, acho que o Raul era o goleiro, não sei se era o Raul ou era o Zé Carlos, goleiro do Flamengo na época. Ele recuou, a bola passou por debaixo da mão dele assim e foi pro gol, rapaz. Falou sinistro. Muito sinistro. Pegou o Ai, sinistro também. pegou, né? Cara, é incrível esse negócio do bordão, porque a gente lembra
Que nem o locutor famosão lá da Globo, Galvão Bueno. Galvão Bueno. Ele tem vários, né? Tem muitos. Tem vários. O Silvio Luiz, Olha o que né? ele fez, olha o que ele fez. O Silvio Luiz, né? Silvio Luiz no é maravilhoso. pau da mandioca. No Foi ele. Foi ele. Cara, isso é incrível, porque a gente... Esse que fala, você acerta o teu aí, ou é redondo? Silvio Luiz. Excelente também. E vai estar narrando novo, né? Eu tô vendo, parece que ele vai estar de E volta. veinho de Veinho, tudo e né? forte, né, cara? Cara, extraordinário. Não Também para. é um diferencial, né? É um diferencial. Outro mestre nisso também é o Osmar Santos, né? Osmar Santos. Osmar Santos, né? Sofreu com aquele acidente, lamentavelmente, né? Uhum. Interrompeu basicamente a carreira dele, mas um mestre, né? Cara, que incrível. Esse negócio do bordão O mesmo. bordão pega, viu? Pega. É algo assim que fica pra vida toda, né? Legal. Então, Pra vida inteira. aí... Desculpa essa viajada Não, aí, não, mas é isso que a a gente- ideia do podcast mesmo, que é é- trocar ideia, que né? é uma coisa muito legal. Aham. A gente tem que fazer menção, porque... E antes de É. voltar pra linha que a gente tava, e você conheceu muito desses caras, além do que você citou, tem mais pessoas assim que você conheceu que te marcou ou não? Você diz assim, Pessoas- artista, artista, ou na área de ou comunicação? pessoa que você admirava, pensava assim, porra, eu sou fã desse cara, conhecia, além dos que você citou, ou artistas mesmo que passou, você entrevistou, Agora, sei lá. nesse aspecto de artista, é uma coisa bem interessante, sabe por quê? Que o rádio oferece isso também, né? Aham. E o rádio, a comunicação, essa área, ela não permite você viver uma rotina. Nunca um dia é igual ao outro. Sim. Uma coisa curiosa eu posso dizer para vocês que a gente sente falta, né? Você sabe o ouvinte que liga aquela hora, você sabe a música que ele vai pedir, né? E de repente quando essa pessoa parte, você sente, você olha para o telefone, nossa, será que esse telefone não vai tocar mais nesse horário? Olha que interessante, Mas se eu cara. tocar essa música, eu tenho certeza que lá no céu ele vai estar ouvindo. Ele vai estar ouvindo. Quando você traz uma música, você já vai trazer a lembrança daquela pessoa, entendeu? Então, isso vai criando uma proximidade tão grande, você não acredita. O rádio, né, ele foi cogitado assim, que com a era dessa tecnologia, ele estava sujeito a extinguir, né? Sempre falaram isso, né? E o rádio, ele renasceu com uma... Aliás, renasceu, ele nunca morreu, na verdade. Nunca né? morreu. E é o Se meio de renovou. comunicação mais incrível. E por isso que eu fui muito para essa seara, né? Eu tive todas as oportunidades de trabalhar em outras áreas, né? Uhum. A área audiovisual, ela é incrível. Ela Sim. é um glamour até, vamos dizer, né? Mas o rádio é incrível, né? Porque ele não interrompe o que você está fazendo. Você tá ali. Esteja onde quer que você esteja, né? Sim. Eu lembro até um senhor que ele estava na Lagoa Dourada ultimamente. Ele fazia um programa, é o programa da Lagoa Dourada. Ele falava assim, um senhorzinho lá, né? E ele foi até o final da vida dele levando o rádio com ele, inclusive na UTI. Vocês não acreditam, mas ele aprendeu a lidar, acho que até melhor do que eu com o que vocês estão fazendo aqui. Sim. Ele fazia livezinha ali, sabe? Lá no ambiente hospitalar mesmo. Sim, ele não Mas deixava ele de não fazer. queria perder esse contato assim com o público dele. Pra você ver a resposta. Aham. Ele usando essa tecnologia atual Pra se conectar com os ouvintes dele. com os ouvintes dele. Eu achei a coisa mais incrível. Foi até o final da vida dele, sabe? O rádio, ele é muito instigante, né? Porque, por exemplo, a pessoa te ouve, mas não te conhece. É. Tem uma história famosa. Familiariza a voz, né? Isso. Quando você ouve a voz de alguém, fala no mercado, eu falei, poxa, esse cara é do rádio, hein? Trabalhado, hein? Radialista, dublador. Isso é maravilhoso. Tem muito disso, Amo né? isso. É né? muito disso, cara. Até minha filha gosta muito disso. Falou, pai do céu, essa parte de dublagem é uma coisa extraordinária. E é incrível E é mesmo. né? incrível, você grava a pessoa. Você viu, faleceu agora o dublador do Wolverine. O Wolverine, né? o Isaac, né? Isaac Braudiovic, acho que é esse o nome dele. Cara, Ele, De outro eu cresci planeta. assistindo o X-Men dos anos 90. Fez parte da minha infância, do início da minha infância que eu comecei a entender as ele coisas. fazia o Assisti esqueleto do aquele desenho, He-Man. o esqueleto do He-Man, Cara, incrível. que já pegou a época do meu pai, e o Wolverine é marcante. Wolverine. Quando eu lembro, cara, lembro como se fosse hoje, quando anunciaram nos anos 2000 o filme dos X-Men. E Imagina. disseram que ele seria a voz do Hugh Jackman, que é o ator que interpreta O ator Wolverine. conversou com ele, inclusive, Eu falei, conheceu "Aham", pessoalmente. Eu falei, nossa, que maneiro, cara. Lá nos anos 2000, criança de tudo. E até o último filme do Hugh Jackman com o Wolverine, o Isaac que dublou ele. Dublou e eles ele. se conheceram no programa do The Noite lá, né? Exatamente. É igual o dublador do Sylvester Stallone, né? Sylvester Stallone. Tem um gaúcho que faz a voz dele atualmente, mas teve um primeiro, né? Um cara carioca, Sim. um cara do Rio de Janeiro. Eu tenho as dublagens, acompanho, vou em Aham. busca dessas, eu adoro essas Aham. coisas, eu sou fascinado por isso, né?
E a voz do cara é incrível. E dublou muitos Aquela voz marrenta do Sylvester Stallone, né? Marrentona, assim, tipo, exatamente. machão, né? Mas eu digo os primeiros, sabe? A primeira dublagem. As primeiras dublagens, sabe? Esse cara já é falecido também. Também. Sabe? Faleceu muito jovem, por sinal, mas uma voz emblemática, assim. O Márcio Seixas também, que dublou o Batman. Esse cara é extraordinário. Esse cara dá aula, pra vocês terem uma ideia. Sim, né? E a gente tem muito acesso a ele, viu? Eu Tem tenho muito ele no acesso. Face, ele já me respondeu. Acesso, eu sou né? muito fã do Batman. E ele já me respondeu. Vozeirão Aí um também. dia eu pedi uma gravação. Um dos melhores, né? Um dos melhores. Um dos No melhores. dia do meu aniversário, alguns anos atrás, eu pedi uma gravação dele dando parabéns pra mim do Batman. Ele falou: infelizmente, eu recebo muitos pedidos. Pra dublagens, né? Infelizmente eu não consigo atender todos. Se eu te atender, eu tenho que atender todo mundo. Eu falei: Atender todo mundo. tranquilo. Exatamente. Só de você ter me respondido, tá bom. Cara, é um monstro, né? Eu sou fã do Márcio. Ele Eu sou não fã sei se você também. ficou sabendo, ele se envolveu numa confusão. Eu me recordo de alguma coisa. Assim. Os caras fizeram lá um documento, né? Expondo ele. Mas ele é um senhor, né, cara? Ele é um senhor que ele vai nessas Comic Con da vida, nessas feiras. E, porra, se eu estivesse lá, eu seria uma dessas pessoas que ia querer tocar nele, pedir uma gravação, um vídeo dele, falar, cara, fala aí meu nome com a voz do Batman. E ele é um senhor de 60 e poucos anos. Sim. E eu entendo plenamente ele se irritar às vezes com isso, com aquelas pessoas suadas querendo abraçar ele. E ele falando com um amigo por áudio, né? Falando, rapaz, eu tô sofrendo aqui, um calor infernal, eu debaixo dessa lona aqui, e o povo suado querendo me abraçar o dia inteiro, e comida ruim. E ele se abriu com um amigo. A imagem dele, e esse amigo, por causa de uma confusão de conflito de contrato lá, divulgou isso na internet, cara. Eu queria lembrar o que era, porque eu não recordo, Will. Faz tempo já que aconteceu, né? Mas eu lembro disso. Nossa, deu o maior BO do mundo. Porque é uma coisa, viu? Para você construir uma carreira, é sangue. Sangue. É suor, sangue, é lágrimas. Né? Você não sabe o que a gente passa para conseguir, né? Claro, eu digo, a gente dentro da profissão, seja em qualquer... Eu falo a gente no sentido geral. Vocês também, eu... Sim. Seja quem for, Aí acontece um trem desse, né? Uma situação, e hoje em dia as coisas estão assim, né? Sim, você tem que tomar as pessoas muito te cuidado. filmam numa situação, às vezes até numa brincadeira, se a pessoa levar para o outro lado... Se cortar, colocar fora de contexto, você tá lascado. Fora de contexto, Você bem tá isso lascado. mesmo. Quer dizer, você torna uma pessoa pública, pronto. Por exemplo, eu entendi plenamente a situação do Márcio. Você compreendeu, Eu né? entendi, falei, não, Exato. o cara tá querendo, né, fuder com ele. E O Galvão Bueno não é diferente, não, né? Diz que Não. É bem marrento também. Bem pessoa marrento extremamente também. difícil Sim, de acesso, né? Ah, fala aí. Alô, amigos da Rede Globo. Você custa milhões pra falar. Dizendo, né? Oi, amigos da Rede Globo. Então eu entendo, mas se você é filmado de forma fora de contexto, você se lasca mesmo. Filmado, gravado, né? Outro dublador também que eu sou fã é o dublador do Superman, que eu esqueci o nome dele agora. Poxa, o cara é muito bom. Guilherme Briggs, esse mesmo. Um monstro também. Monstro, e a voz dele é inconfundível. E ele faz várias vozes, né? Vários personagens com voz diferente. Mas um cara que foi muito bom na dublagem também foi o Francisco Milani, né? Milani. Era comediante, né? Ator, Sim. mas senhor dublador. Não é do tempo de vocês, mas o Magno fez muito sucesso. O Magno é o nosso Magno. Era aquele do Havaí lá, o cara fazia a voz do Magno. Pô, o cara, uma voz... Essas e outras vozes, né? Ele muito massa. Gênio. Acho que já falamos demais pro meu tamanho, né? eu já tô olhando até a hora. Não, é que chegou mensagem aqui. Tá tranquilo. Então, tá bom. Voltando... Mas eu adoro essa área que você mexeu. Meu Deus. É boa adoraria demais. trabalhar com isso, pra vocês terem uma ideia. Quando mais novo, eu tinha vontade, porque eu gosto muito de filmes, sério. Eu sou fissurado nessas coisas. Mas o destino levou pra outro caminho. Mas muito voltando legal, na linha, quando muito que legal. você voltou pra Telêmaco pra trabalhar aqui com rádio? Olha o que é curioso, gente, pra vocês terem uma ideia, né? Teve um período na Mundial que a maioria dos locutores na época receberam uma proposta para trabalhar na então Rádio Tropical. E houve uma debanda muito grande, né? Saiu o Tavinho, saiu o Jauri. Sabe quem mais, né? Ficou só os meninos, né? Ficaram só o Marcelo e o Sandro mesmo, né? Aí que o Jauri veio pra rádio, então, Tropical. A Rádio Tropical. Que E depois você veio transformou junto? na Rádio T. Eu até iria na época. Eu recebi um convite também para fazer um programa. Só que como eu estava no último ano de jornalismo, eu falei, olha, gente, eu quero me formar e quero voltar para minha cidade. Sabe aquela ideia? Ele falou assim, olha, quero trabalhar para o meu público. Uma coisa você trabalhar para Ponta Grossa, uma cidade, tudo bem, uma cidade maior, uma cidade
excelente também. Uma cidade grande com um jeito assim de cidade do interior, uma cidade muito boa. Sim. Amei a cidade de uma forma muito especial, sabe? E fomos assim adquirindo aquele calor, aquele carinho das pessoas, né? Eu falei, não, mas eu vou voltar embora, né? Inclusive, até comentando um detalhe, né? Desse fã que eu tive, que foi o meu pai, no dia da minha formatura, foi a única pessoa que esteve do meu lado, foi justamente ele, né? Na minha mesa de formatura, né? Os outros com os convidados e tudo, meu pai já não estava muito bem de saúde na época, mas foi a pessoa que esteve lá me apoiando, esteve legal, lá do meu lado, e os professores falando com muito carinho. Ele ficou assim, poxa, filho, fico feliz. Que orgulho desse Que homem, orgulho, né, cara? Você vê que bom, uma coisa boa, assim, né? De você dizer, poxa, meu pai tem orgulho do meu trabalho e massa, da minha vida. E era um ouvinte, sabe? Porque a Mundi, na época aqui, ela não era uma rádio voltada aqui pro... Aquilo que você contou para mim, umas emissoras você tinha mais facilidade do sinal aqui, né? A época lá era diferente, né? A Mundi era mais voltada para o litoral e quase que não pegava o sinal aqui. Sim. Eu fazia o programa de noite, você não acredita a engenharia que o coitadinho fazia lá, né? Era Pra aquele pegar o- bombril que eu ouvia mais chiado do que minha voz de ação, mas estava me ouvindo. Tava né? ouvindo, né? Minha mãe contava isso e não tem como a gente não se emocionar, né? Se emociona Não demais, tem como a gente não dizer, poxa vida, né? Isso é amor de verdade, né? É um carinho diferente, né? Tudo bem, o ouvinte pode dizer, olha, eu gosto muito do teu programa, gosto da forma com que você faz, mas Teu pai, uma né? coisa de quem te acompanhou dizer, olha, puxa, eu estou feliz de que você chegou lá e venceu, né? Então, eu sei que vai ser a sensação boa de lá, né? Mas pensei comigo, eu quero ir trabalhar onde... E aqui foi uma seara muito boa para ser trabalhada, né? Logo eu tive o desafio de narrar futebol, para você ter uma ideia. Nossa. Que é uma coisa que eu sempre gostei, porque eu sou do tempo de jogar futebol de botão, não sei se vocês... Joguei, Hoje em dia, joguei. vocês gostam de jogar videogame, né? No hoje meu em tempo dia. não tinha essas coisas, Não, era mas futebol de joguei. botão, amava isso, né? Jogamos. E narrava, né? Vai ciclando, vai E pela tinha... direita, olha a cada chance. botão era um jogador, né? Cada botão um jogador, você punha lá figurinha e tudo, né? Falei, meu Deus do céu, né? Narrar, e falei, vamos dar uma oportunidade. Aí me deram uma oportunidade, graças a Deus, eu narrei. O Maca foi repórter, né? Não sei se vocês lembram do Maca aqui. José Carlos Gonçalves, um desportista aqui também, que trabalhou com rádio aqui, uma pessoa muito querida, né? Um cara excelente. E o Jair Neves era o nosso diretor, né? Era narrador aqui. E o Luiz Augusto, acho que era o comentarista na época, né? O Luiz Augusto fez o comentário, eu narrei a partida. Sabe que você sair depois do jogo, e futsal ainda, que é um jogo mais rápido, né? Que você tem que ter o domínio ali, um nome, que assim, a tua cabeça tem que trabalhar numa velocidade que você não calcula, né? Olhar ali, nossa, quando você for procurar no papel, a bola já está correndo lá na frente, né? E era tudo, só Improviso. te perguntando. Claro. Você não... Provavelmente você não sabia de cor o nome de todos os jogadores. Não sabia. Aí você olhava no número e o nome ali na listinha. Nome. Exatamente a Caramba, lista. cara. Só que depois, no passar do tempo, você começa a prestar atenção numa coisa. Sabe de que maneira? O que é mais difícil, às vezes, no futebol de campo, que são 11, né? O que você faz? Você monta, basicamente, o time. Quem é o lateral direito? Está aqui. Você monta na posição. O ponta direito vai correr aqui, né? E às vezes o jogador muito parecido, por exemplo, o Will tem um cara muito parecido com o Will lá. Mas qual a diferença do cara? Às vezes usa uma chuteira. Hoje ajuda, né? Porque a chuteira do Will ele gosta de usar uma cor diferente. O outro gosta de usar, de repente, o meião mais baixo. Né? Você vai pegando esses detalhinhos. Exatamente. Porque às vezes você vai narrar, você tá a cabine no estádio, você enxerga o jogador sem brincadeira, do tamanho daquela latinha ali do João, né? Do John. Falei, meu Deus, como é que você vai enxergar o jogador daquele tamanho, né? Pois é. Você Vai vê no saber campo quem é. daquele, saber quem é. Né? Como é que você vai fazer? Você vê a TV, já o cara tem um monitor. Se tem um monitor ali do teu lado, a câmera tá fazendo um foco no cara ali. Né? Hoje em dia, os caras usam um monitor desse tamanho, do tamanho que tá na parede aqui. Fica bom pro cara narrar. Bom, cara. Ajuda, né? Antes você tinha que ir. Nossa, eu já narrei futebol, pra vocês terem uma ideia, de cair o sinal de você pegar um telefone sem... Aqui eu tô com retorno, né? Ouvindo vocês. Você não ter retorno, pôr o telefone aqui no meio da torcida, os caras tocando bumbo e bateria nas tuas costas. E você narrando. Caramba, E cara. você narrando, levando às vezes uns tapinhas. Vai puxar saco do time daí. Capaz, você ficava em contato com o povo Não, mesmo. no meião da galera. Caramba, E às cara. vezes tinha que gritar o gol pra nós a favor na casa dos homens, né? Puta que o pariu. Fala meio devagarzinho. Narrar o gol dos caras até dava uma animada, né? É assim. Que que é massa. coisa. Aí você trabalhou por um tempo com narração de futebol. Fomos para essa série. E foi maravilhoso, né? Porque eu pude acompanhar uma época, o final ali do misto, né? Uma pena que eu não peguei a época áurea do misto.
Mas aí eu comecei como repórter, depois fui como narrador. Daí fui fazer Inclusive, narração dos jogos. você narrou lá em Figueira jogo de futebol. Tive a oportunidade. Num calor tremendo. Era um período preparativo. Eu acho que era início de ano. Pensa num calor. Calor né? lá é quente. Figueira bem quente, É rapaz. tudo cercado por montanha em volta. Assim, Bem né? isso. Muito quente. Foi feito um amistoso. Pensa que tava Você lembra em qual campo? Se foi o campo da Cambuí, o campo da Copel? Da Cambuí? campo da Cambuí. Aham. Eu sei que o gramado tava perfeito. Perfeito. Perto de um clube, né? Gramado lindo, exatamente. A gente olhava o gramado do Minicentro, que eu falei, meu Nossa. Deus, a bola aqui rolava bonito. Falei, os caras vêm treinar aqui pra jogar lá depois. Falei, judiação, né? E até hoje é daquele jeito. Até lá. hoje, olha Até que hoje. coisa boa, viu? Eu só achei um lugar mais quente que Figueira, É. que fui transmitir jogo também. E tenho olhado as previsões do tempo atualmente, agora estou entendendo por quê. Foz do Iguaçu. A Foz do Iguaçu é quente. Não é quente, lá é o inferno. É muito, muito quieto. Não, lá é a porta no inferno, tá louco. Deus que me perdoe, é Aham. brincadeira, né? Não, a a gente gente usa esse sabe. termo, mas um calor infernal, vamos dizer, Interessante, usar o cara. termo. O calor, aliás, mais intenso nesse período agora foi em Em Foz, Foz do Iguaçu. 41,2 graus na sombra. Meu Deus. Vocês não acreditam, dentro da cabine estava eu, Carlos Alberto Meri e eu acho que o Luizinho estava junto também. Saudoso, querido Luizinho Lemes. Eu tive que tirar a camisa e fazer isso aqui, ó. De suor. Suar. Parecia que eu estava numa sauna. Caramba, cara. Imagina os jogadores, né? Imagina o E calor foi infernal. interessante a nossa transmissão lá, que vocês não acreditam, a proeza que nós fizemos, né? O Maca nos levou, fomos com o carro da rádio e tudo, né? Levamos os aparelhos. Aham. Nós, em Foz do Iguaçu, será que nós não vamos dar uma passeada no Paraguai? Lógico que que vai. até fomos, né? E na volta, o pessoal Da polícia? da polícia. Parando. Atenção. Cadê os documentos aí da aparelhagem? Documento da aparelhagem. Nunca teve documento aquilo, né? E a aparelhagem da onde? Vamos transmitir como agora, né? Eu tinha comprado, acho que um telefone sem fio na época. Não, Ah, eles pegaram o aparelho de vocês. não, eles queriam saber qual era a origem desses aparelhos todos. Não, daí não explicar que era rádio e coisa lá. Foi uma conversa que... e o cara Caramba, falando cara. tudo em... Em espanhol. Falando espanhol, em aham. castelhano, sei lá o que era aquilo. Ah, Que menino. confusão, mas daí liberou. Liberou, graças a Deus. Nós tínhamos o jogo aquele dia. Eu falei, meu amigo, Pronto. se você nos prende aqui, nós estamos mortos. O pessoal vai matar nós lá. Vamos preso aqui e lá. Daí. Daí, Então, daí ainda bem que tinha o como pior é que provar, perdemos né? o jogo ainda, né? Pegou o jogo ainda. Perdemos o jogo. Ah, perdeu o jogo. Perdemos o jogo, né? Perdemos a partida, lamentavelmente. Mas deu pra comprar uns telefoninhos lá no Como Paraguai. demos telefoninho bom, viu? O Bom. pessoal diz que as coisas no Paraguai não Presta tem coisa sim. boa lá, rapaz. Teve essa Acho coisa que o que não original. presta éramos nós mesmo, né? Legal. Aí, quando que você iniciou na rádio mesmo aqui? Em Telêmaco? É. Eu vim de Ponta Grossa em 92. E tem uma situação até interessante para vocês terem uma ideia. Assim que me formei, um dos grandes desafios que eu tive na minha vida foi a cobertura daquele caso, né, chamado Graciele. Eu não sei se já ouviram falar nesse caso. Eu acredito que sim, que foi um caso Vamos ver se vocês vão lembrar. Aí. Foi um um caso que chocou. Porque triste aqui de que eu Telêmaco, né? iniciei mais no jornalismo aqui Aham. mesmo, daí, sabe? Eu fiz digamos, a locução em FM como um adicional, porque era apaixonado por isso, né? Sim, sim. Mas eu iria enveredar mais para o jornalismo. Fui contratado mais para do jornalismo mesmo, né? Esse caso aí foi que a moça foi assassinada, alguma coisa assim, Era uma né? criança, na Uma verdade, criança, 7 né? anos. Ela foi sequestrada no dia do desfile, né? Isso aí. E nós fizemos na realidade a cobertura desse júri em Ponta Grossa. Nós acompanhamos. Eu entrevistei o promotor de justiça na época, ouvi o pai da menina, né? Ouvi os envolvidos na época, né? E nós acompanhamos o júri que começou às 13 horas de um dia e acabou às 17 horas do outro dia. Nós não dormimos, né? Nós passamos um material mais ou menos parecido com aqueles que vocês estão transmitindo ali para poder fazer os flashes, né? Porque nós não tínhamos autorização de fazer em tempo real, né? Certo. Mas nós entramos, olha, a situação está assim, o advogado de defesa, advogado de acusação. Quer dizer, foi uma situação assim que marcou muito na época, né? E na época eu trabalhei nesse sentido pela rádio e começamos a fazer a parte esportiva, né? Você vê como foi abrindo várias áreas Várias possibilidades. várias possibilidades. E não bastasse isso, ainda tive a honra de assinar o jornal Tibagi. Comecei a escrever, na época Que de legal. máquina de escrever Máquina ainda, de né? escrever. E fui o último jornalista a assinar o jornal Tibagi, que daí, lamentavelmente, pelo falecimento do Dr. Horácio Clabin, que era o proprietário das organizações Horácio Clabin, que era o jornal,
as duas emissoras de rádio, né? Até a gente falava aqui antes de iniciar a nossa conversa. A Rádio Sociedade de Monte Alegre, muita gente talvez não saiba, né? A rádio ela foi criada em 1950, vocês imaginem, né? Foi em Harmonia, acho que na região quase que de Lagoa, Harmonia, alguma coisa assim. Então a rádio já tem 71 para 72 anos, né? A Rádio Sociedade é uma rádio que tem muita história. Creio que uma das pioneiras no Paraná e no Brasil. Deve, né? sim, com certeza. E a FM também na época, né? A Rádio Capital do Papel, que ficou até interessante esse título, foi mantido até, né? O Márcio Martins ele manteve esse título, né? A Rádio Capital do Papel, e ficou para a FM, que era em 1978. Você veja quanto tempo também a emissora já tem aí. Né? Qual que é, vou fazer a pergunta que eu vim pronto para te fazer, qual que é a principal diferença de AM para FM? É a transmissão? A transmissão, isso mesmo. A distância de transmissão, alguma coisa assim ou não? A forma de propagar, né? A propagação. Exatamente, a transmissão. A AM é um pouco menor. É um pouco mais limitada, exatamente. Ela necessita de um transmissor mais forte para poder prolongar. Por isso que se falam hoje nas ondas curtas, né? Hoje não, antigamente até se falava nas ondas curtas, né? De tantos metros, né? Sim. Quer dizer, a emissora ela atinge até um período do dia uma certa potência, né? Porque a potência ela começa a atingir outras emissoras de rádio, né? O que aconteceu no país? A criação de mais e mais emissoras, né? E uma emissora ela não pode invadir o espaço da outra. É tipo igual gangue. Né? Aqui é meu território, aqui é o teu território. O meu alcance vem até aqui e você vai até ali, você entendeu? Cada um vai respeitando a sua área. E engraçado, quando eu vou para Figueira ouvindo rádio, se eu estou na Capital do Papel, até perto de Curiúva, eu vou ouvindo Capital do Papel, ali em Curiúva muda para outra, só que eu não sei de onde que é essa rádio. Na mesma sintonia. Aquilo que eu te falei, vai entrando na mesma frequência. Né? Aí eu tenho uma ladeira. Que aqui tá 101,1, deve ser alguma próxima lá. E 101. 101,2, a Folha não vai dar? 102,7, acho que eu não sei. Aí eu vou, a hora que eu termino de descer a ladeira assim, muda a rádio. Aí a hora que eu subo, volta pro mexer. Sem mexer. Volta pra Capital do Papel. Volta? Volta. Na mesma sintonia. Frequência. Na mesma frequência. A hora que tô ouvindo Capital do Papel, muda pra outra rádio. A hora que eu subo, volta pro Capital do Papel. E o que acontece? Que o sinal lá ele tá mais forte, né? Você entendeu? A área ali, por mais que ela tenha uma potência menor, o poder de percepção da rádio ali, de captação da rádio é maior ali na região. Então, ela quase que bloqueia as de fora. Né? Que interessante, né? Você veja. E hoje em dia, dá para o cara fazer sucesso igual o pai do Zezé de Camargo fez na época? O Joe lançou a música. Eu sou pai do Joe. Aí o Joe levou lá na Capital do Papel a música dele para tocar. Certo. Aí se ele começar a dar ficha pro povo ligar na rádio para tocar várias vezes a música. Hoje em dia acho que não funciona isso, né? Hoje tá no Zap, né? É o WhatsApp. É o WhatsApp, né? É o WhatsApp. Até mais econômico, né? Coitado do pai do Zezé, quase que faliu, né? Ele usou o pagamento inteiro dele, né? Meu senhor, rapaz. Mas não tem uma programação diária de músicas para tocar, assim, meio certo já? Ou se a pessoa pedir? Porque eu lembro também de uma história, aquela música É Tarde Demais do Raça Negra, tocou não sei quantas vezes durante o dia de tanto povo pedir. Hoje em dia acho que não tem mais isso, né? Da pessoa repetir a mesma faixa, a mesma música. Você diz repetir no mesmo dia? Por exemplo, eu ligo, tem uma música lá do Jorge Mateus. Aí eu ligo e peço essa música de manhã. Daqui 10 minutos. Não, 10 minutos, talvez, dentro do mesmo programa, não. Não, mas né? Mas o outro programa é possível. Sim. Que daí vai tocar nas melhores. Às vezes acontece. O que acontecia? Às vezes eu observava em Curitiba, né? Que normalmente as emissoras de rádio, lá, o que eles faziam? Deixavam o fim de tarde, antes da Voz do Brasil, tocar as melhores. Essa última hora, digamos, das 18 às 19, tocavam praticamente todas as rádios. Seguiam a mesma linha. E o que acontecia? Às vezes a música campeã na emissora, você conseguia varrer o dial assim, era a mesma música. Era a mesma música. Digamos, a música X lá, primeira colocada, em todas as emissoras de rádio. Era aquela lá. Só que tem um detalhe, né? Você vê como as coisas foram mudando. Até conversei com um amigo há pouco tempo. Em Curitiba começaram a criar emissoras já voltadas para um estilo. Que nem a Rádio Rock lá, né? Estação Primeira em Curitiba.
Inclusive, era só onde deram prioridade às vozes femininas. Ah, que legal, Né? cara. E precisa ver que bacana o Aham. estilo das meninas fazer No- estação primeira, Nos só rock, Estados sabe? Unidos já tem muito disso, Já, né? eu acho que Estação talvez- só de rock, Acho que, estação acho só que de... eles já seguiram, mas pra blues. época, isso eu tô falando pra você em 1980 e pouco. Ah, entendi. Não E é... a- E a estação, digamos, entrou no rádio naquela época, essa estação. Entendi. E não tinha emissoras, era eclético, né? Aham. As rádios tocavam de tudo, né? Aham. Como tem uma rádio lá, Ouro Verde, parece, é uma rádio lá que só toca música antiga. Sim. Só flashback. Ouro, aquelas emissoras assim para ambiente, vamos dizer, em consultórios, essas Aham. áreas, só ouve música Ouro Verde é em Londrina? em Curitiba. Em Curitiba. Em Curitiba, exatamente. Você conhece aquela história dos Estados Unidos que um radialista fez, contou uma história na rádio que o mundo estava sendo invadido por alienígenas? Você conhece essa Olha, história? que Não? legal, eu ouvi alguma Na coisa, década de que 50. legal. Na década de 50 ele começou, só que era quase como se fosse uma radionovela. Só que quem pegou pro meio começou a entender que ele estava anunciando que a gente estava sofrendo uma invasão Uma alienígena. invasão alienígena. E causou um pânico geral naquele município lá, porque todo mundo tava acreditando. Aí eu olhava pro céu, não via nada, mas tá onde esse troço? Onde é que tá acontecendo Aí isso? depois a polícia foi até a rádio, se eu não me engano é assim o desfecho da história, foi até a rádio dizer que não se passava apenas de uma história fictícia. É uma história bem famosa do rádio lá nos Estados Unidos. O poder do rádio, né? Agora foi um ponto muito importante de você falar, né? O que acontece? Isso no rádio e na TV, cada um tem a sua linha de trabalho, né? Uhum. Só que nem sempre você pode conflitar com, por exemplo, a linhagem no período quando o doutor Horácio Clabin tinha aqui, você não fazer... não tecer comentários, né? Sim. Ou lá você simplesmente dava notícia, você não tinha que comentar, né? E quando você sai, por exemplo, de uma faculdade, você já vem com os teus neurônios Bufando. só falta trazer a bandeira e sair pequeno. Não, você sabe como é que funciona isso, né? Sei bem. Vocês são mais jovens do que eu, sabe do que eu estou dizendo, né? Direita e esquerda, né? Meu Jesus, você quer criticar é tudo, né? Nada tá certo, e quer dizer, tudo se quer Sim. pôr o dedo na ferida, né? E se você pega uma emissora que é mais de um lado, mais de outro, é perceptível. É não. facilmente perceptível. Com né? toda certeza. Com toda certeza. Né? Alguns vão preferir ligar aquela, porque se quer ligar aquilo que você quer ouvir, que você Te não quer agrada, ouvir, que te agrada. É. E nem sempre a verdade é o que nos agrada, né? Por isso Exatamente. que você tem que ser... Eu acredito que o jornalista tem que ser imparcial, né? E olha, é uma palavra quase que impossível, viu, meu Deus do céu? Até É impossível. Todo mundo tem uma... uma amiga estava comentando isso comigo, né? Não, a gente vai fazer o imparcial, você é que nem a situação do quente e o frio, né? O morno você cospe fora, quer dizer, você não consegue. Você vai ser mono na tua vida, então você não vai ser nada, né? Ou você opina por ou você é A ou você é B. É. Você não tem o meio termo, né? E é do ser humano. Por mais que você tente, eu até pensava dessa forma, falei, eu vou pensar, até o meu silêncio, o meu silêncio vai talvez declinar por um lado. Quem você é da acredita? esquerda vai Vai achar achar. que você é da direita e quem é da direita vai achar que você é da esquerda. Verdade. Né? Não é verdade? Eu queria chegar nisso. E eu acho que Eu é do queria ser chegar humano, nisso. É do ser ter humano. um lado. Todo É mundo do tem ser um humano. lado. Verdade. Todo Não, mundo mas tem. tipo assim, você ter um lado é tranquilo, né? Mas eu acho que na hora de você passar a notícia, talvez você não pender pra um dos lados. Sim. Né? Exatamente. Por isso que eu sou Lula e o Joe é Bolsonaro. Olha, e não se engalfinharam em nenhum momento aqui. Já, a gente sai da porrada direto. Fora das câmeras é outra coisa. entendi. Não, eu não sou Lula, eu sou PCO. Eu não Quem sei. vota em patrão. Quem bate cartão não vota em patrão. Olha aí, rapaz do céu. Eu sou do Ismael. Ismael. Democrata cristão. Democrata. Você é muito, poxa, viu? Horário eleitoral gratuito aqui no programa. Eu não vou dizer que meu nome é Enéas, porque meu tempo é desse tamanho, né? É curtinho, né? Meu nome é Enéas. E o cara é inteligentíssimo. né? Nossa, era demais, né? Mas esse ano que tem eleição. E, aliás, a gente falou em, como é que se diz, em slogan e Bordões. Bordões, esse cara soube Ele como ninguém, né? Pois ele não tinha tempo nenhum. Meu nome, Enéas. ninguém esquece. Ele falava um negócio rapidinho, assim, Meu nome é Enéas. 56. Não lembro o que ele dizia, mas meu nome é 56. 56. E ele era taxado de louco na época, Não, né? cara. Eu peguei uma parte das propagandas eleitorais que ele, quando vivo, fazia. E na escola era mania, a gente falava, meu nome é Enéas, 56. Era Era- como ficava, né? Sim, Era o que marcava. marcava. Mas bom, gente, não sei se Não, era dentro disso é, que vocês queriam. Eu acho que tem muita mais história pra contar. Rapaz, Mas muita antes história. de encerrar, eu pedi pra. Da onde que surgiu também essa questão das locuções em eventos? Locuções em eventos.
Se, tipo assim, já era uma coisa que você desejava, ou surgiu naquela primeiro evento lá dos grupos de jovens? John, olha que pergunta boa, rapaz. E ela está sendo a minha salvação, isso aí, pra você ter uma ideia. Imagino. Aprendi a amar fazer. Você não acredita o quanto é gratificante isso. Isso me lembra também, vou citar o nome de novo do Jair Neves aqui, porque ele é a voz padrão nossa aqui para os eventos, né? Eventos cerimoniais. Eu achava muito incrível aquilo. Eu falei, meu Deus, olha que trabalho. Um dia eu quero fazer isso aí, eu acho muito legal. E começou e deu certo. Fui fazer uma formatura. E é importante você viver isso, né? Não é só você pegar um papel e você ler, né? As pessoas às vezes confundem, acham que tudo é fácil o que vocês estão fazendo. Estou vendo que vocês não têm um papel na mão aí. Quer dizer, o roteiro está aqui, no coração e na mente de vocês. E é para poucos. Quer dizer, vocês estão ano-luz de muita gente. Até eu pensei, falei, eu vou pôr uma colinha aqui, que a idade vai chegando, acho que os neurônios já não vão lembrando, né? Mas tá lembrando bastante coisa, né? Vocês estão me ajudando aí. Eu falei, olha, sinceramente. E aí eu falei, nossa, que interessante. Mas aquele foi o pontapé, viu? Pontapé, né? Foi o pontapé. E foi uma coisa tão curiosa, que daí dentro desse trabalho, aí foi uma formatura, né? Foi uma experiência muito boa, eu me recordo até, foi uma formatura. Deu uma sensação muito interessante, veio as pessoas se formando, a alegria dos pais, aquela emoção toda, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, olha que coisa bonita, né? Aí foi a formatura, depois passou a ser uma situação para casamento. Fui convidado até para narrar um velório. Não era bem um velório, fazer homenagem para uma pessoa que... Você acredita? Não foi narrar um velório. Eu não cheguei a tanto ainda. Agora ele vai tampar o caixão. Vai tampar o caixão. Tampou o caixão! Cruzou a faixa final, né? Já não há mais nada Já não há dizer. mais nada o que dizer. Rolam as pedras, devem rolar. Né? Imagina, seria maravilhoso ver uma narração de velório. Céu, mas olha, não sei não se um dia chamar, não sei se eu não... É Porque, trampo, né? É serviço. Rapaz, e houve um convite, gente do céu, vocês acreditam? Mas era um senhor que queria fazer uma homenagem para uma pessoa que havia partido. Sim. Daí era no cemitério para gravar. Era no cemitério. Mas não era meia-noite, né? Eu falei, ainda bem. Maria. Mas sério, daí começou essas situações todas para eventos e foi uma coisa que me agradou muito, viu? Casamentos, 15 anos, né? São momentos assim que maravilhosos. Quando tinha... Eventos também artísticos da cidade, já teve também uma situação assim. Na concha acústica ali, Tive uma situação na concha acústica. Da igreja lá, você não narrava também? Fiz também. As encenações da Páscoa? Tive oportunidades assim também. Fiz um evento também, exatamente, na concha acústica. Belos tempos, velhos dias, como diz a música da Roberta, né? Isso aí, bons momentos. Momentos também de apresentação de eventos da cidade, do aniversário da cidade. Essa sensação que eu imagino que os artistas devem ter na hora de abrir um show, né? Você abre aquela cortina ali, primeiro que eles estão esperando o artista, ver que é você, se puder jogar o que tiver na mão, eles te jogam, né? E aprendi uma coisa, né? Fale pouco e tente trazer o que eles querem ouvir. Galera, já está aqui Zezé de Camargo e Luciano. A pior coisa é quando entra alguém e começa a falar um monte que dá discurso. Aí todo mundo vai à loucura. Esse é que é o medo, né? Quando sobe um político antes de um show para falar. E a gente sempre fala, né? Olha, diz o povo vaia. Vaia mesmo. Eles querem sentir adrenalina, é isso, viu, gente? E a galera vem mesmo. E aquele... É forte, né? É forte, é incrível. Eu falei, o artista tem que ser... É massa. O cara tem que ser muito bom mesmo, né? Tem. Pelo amor de Deus. Até brinco com os caras assim na hora e falo, vocês são demais, né? Cara, essa galera com essa vontade, com esse dinamismo, né? Às vezes, tarde na noite e tudo, né? O cara tem que ter um preparo que, olha, vou falar a verdade. Para manter o público ali. Para manter o público energizado. Ali, energizado. E saber como vai, porque normalmente entra com uma música assim para... Aí eles deixam para fazer a saudação naquele segundo momento. Né? Fazer aquela já entra... Toca umas duas músicas, uma música, duas músicas. Exatamente. Aí que cumprimenta. Aí né? que cumprimenta e tudo. Aí o povo já tá querendo, não fala mais, toca mais música. Não quero... É algo interessante, viu? E gostoso, né? Você ter essa proximidade. São alguns segundos ali perto do ídolo, né? E você teve contato com muita gente? Tive contato já com vários artistas. Algum que você era fã? Fã, quer ver quem eu tive a oportunidade... Belchior. Veio cantar aqui entendeu? Abraçou, a gente tirei uma foto, né? Porque vou falar a verdade para vocês, eu vejo como o mundo mudou, a tecnologia avançou para muita coisa, mas hoje o acesso para a gente, para o artista, não estou falando só em razão da pandemia, não, né? Se tornou muito mais difícil. Imagino mesmo. Né? Eu não sei se por uma
por uma razão de segurança, a gente compreende também aquilo que você falou também, tem situações e situações, a gente respeita, não é Sim. todo mundo, né? A gente compreende, né? Você falou a situação do artista, ela dizer, o cara às vezes está cansado. Teve uma circunstância aqui que Almir Sater, quando veio, Almir Sater. eu vim até vim disposto ali para aquela gravaçãozinha Sim. grava uma vinhetinha e tudo. O cara percebeu ali, parece que ele queria mais mesmo, era ter só afinado a viola e ir lá descansar um pouco. A gente entende, né? Eu até senti, falei que não, se não der, tudo bem, eu disse assim. Não, daí ele se propôs a gravar. Sabe? Que legal. Achei bonito até da parte dele, né? Falei, então tudo bem, gravo e tal, né? Falei, Às vezes também é uma questão das produção, né? Às vezes o artista até nem sabe o que acontece, mas a produção fala que não dá, a produção fala que não... Posso te falar uma coisa, então, já que você tratou de produção? O querido irmão Lázaro, né? Veio a falecer por causa da pandemia, né? Da pandemia. Que ser humano extraordinário. Pra vocês terem uma ideia, eu nem fui no show, pra vocês terem uma ideia. Estava em casa, morava na área 1, saí com o gravadorzinho na mão, conhecia, estava no hotel aqui na cidade, começar a falar os nomes, que vamos cobrar os patrocínios depois. Pode Cheguei falar, lá, fica à vontade. até o rapaz chegou ali, o rapaz da portaria, não, da rádio lá, que bacana, rapaz, agora não sei se vai atender, mais aqui, né? Quase que eles saem daqui e vão direto para o show. Daí fiquei batendo papo com ele. Não, também se não atender, eu não perdi a viagem. Ficamos batendo papo nós dois aqui. Daí ele falou, ligou lá, acho que para um empresário dele, falou, olha, tem um rapaz da rádio aqui, acho que queria uma palavra, uns 2 minutos só com o irmão Lázaro, se possível. Mas não veio empresário, não veio ele mesmo. Veio ele mesmo. Desceu, ei, meu irmão. Forte, né? E me abraçou ali, conversou, bateu um papo assim, bem à vontade, como a gente está aqui. Você vê a natureza. Poderia gravar uma vinhetinha aqui para a rádio e tal, com o maior prazer. Que legal. Vozeirão, sabe? Aí me tornei, como é que diz? Aí foge ao lado um pouco profissional, você coloca um pouco do fã, né? Sim. Que tem pessoas que não gostam muito daquele fanatismo. Aí vai virando aquela coisa muito asquerosa, assim, as pessoas que não gostam. Às vezes mesmo. até falsa, né? Às vezes até falsa. Falou bem. E agora você pegou na veia. E eles acham que eu não gosto disso mesmo. Eu né? acho que poucos gostam, né? Poucos gostam. Não gostam da melação mesmo. né? Sensacional, cara. Então vamos agradecer os nossos parceiros antes de a gente finalizar de verdade nosso bate-papo. Agradecer aí a galera da AS Sonorização pelo apoio, pela parceria de sempre. Agradecer também a Feeling Design. Se você precisa de monitoramento e artes aí para redes sociais, para evento, é com a Feeling Design. Se você tem um fã, se você tem um ídolo e que nunca te deu atenção, peça pro Fábio, que o Fábio coloca você do lado dele. Várias montagens. E os invejosos dirão que é montagem. Dirão que é montagem. Ou se você quer ir para algum país que você não conhece. Você não conhece, fala com o Fabião. Agradecer também a galera do Mercado Gomes, que fica lá na rua Carmo da Mata, no Jardim Itália. Você encontra o Mercado Gomes. E também agradecer aquele, né, Will? Ai, que fome. O Ai Que Fome, o aplicativo mais fominha da internet. O QR Code está na tela. Você pode escanear e ir direto para o aplicativo e usar o nosso cupom, o Versal90. E aí você ganha aquele desconto na sua próxima compra. E falar para vocês que assistiram a gente até aqui, se puder, se inscreve no canal, Por já favor. deixa seu like, ativa o sininho para saber os próximos episódios. Cada semana uma pessoa diferente aqui para bater um papo. E agradecer o Márcio aí pelo bate-papo. Foi fantástico. Fantástico. Muita história. Você quer deixar aí tua rede social, Face, Instagram? Se quiser, fica à vontade. Beleza, pessoal. É Marcinho Andy, né? De Andrade. Aham. Márcio Luiz, né? Márcio Luiz. No Facebook, no Instagram também. O horário Só do que teu queira. programa. Eu participo com a Fátima pela Capital do Papel pela manhã, das 8 às 11h30. Depois tem uma participaçãozinha breve ali com o Calão no microfone aberto. E tem o meu programa no sábado, que é o Super Sábado. Trago muita recordação, muita saudade, momento Jovem Guarda, Legal. momento do Rei Roberto Carlos, também tem esse momento de fé. Legal. Né? Faço uma programação assim bem Maneiro. participativa, bem legal. Né? Quero agradecer a vocês pela oportunidade. A gente que Me agradece. surpreendi assim, positivamente com Que o programa. Me senti muito à vontade. Espero ter correspondido. Como vocês com falaram, certeza. muita história, muita coisa boa A pra gente quer contar. que você volte pra contar mais história pra gente. Quero voltar, se Deus quiser. Né? Fechou. Parabéns pelo trabalho. Fico muito feliz. Né? Que Deus abençoe e que vocês tenham muito Amém. sucesso. Amém, nós todos. Sucesso Valeu. aí pra Obrigado vocês. por Valeu. você dispor do teu tempo aí pra gente. Fiquei muito feliz. Valeu. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau.